Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje o nosso tema vai ser a lei do karma. Estou aqui com as meninas do Prana, a Bruna Ultramari e a Fernanda Perezin, que vão falar um pouquinho sobre o que é karma, como a gente pode entender essa palavra que a gente tanto fala, ai meu Deus, isso só pode ser um karma. E a gente tem várias colocações que acaba utilizando a palavra e muitas vezes a gente acaba não tendo muito entendimento. Então hoje a gente vai entender e também conversar um pouquinho mais sobre como a gente pode lidar com essas situações. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E eu gostaria de iniciar o nosso programa agradecendo a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, sempre vestindo as pessoas de felicidade, quem busca Beneduzzi. E eu digo que os meus looks aqui são sempre muito bonitos, confortáveis. Me sinto muito feliz vestindo Lojas Beneduzzi. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A URP Mercados, que tem horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20 horas. A Objetivo Ambientes Planejados, na esquina, próximo dos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra uma loja linda, com muitos móveis sob medida e decorações para poder deixar a tua casa para lá de especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, que você encontra curso superior Cruzeiro do Sul, ensino de línguas e também reforço escolar. Então, pessoal, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, agora dou as boas-vindas para as meninas do Prana que estão aqui para a nossa sexta-feira da terapia, né, gurias? Coisa boa, sejam muito bem-vindas, Bruna, Fernanda. Um prazer tê-las aqui e hoje vamos falar sobre a lei do karma. Gurias, para quem não conhece ainda vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem. Bruna, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia a todos que nos assistem. A gente fica sempre muito felizes, né, de estar com vocês na sexta, né, na nossa sexta terapêutica. Então, eu estou Bruna Ultramari, sou terapeuta xamânica, teta healer, apômetra, trabalho aí com as energias. É isso aí, Fer, mais uma manhã e é sempre muito bom, a gente brinca que quando tem a Fernanda a gente não precisa nem estudar o conteúdo, né, que ela dá conta. Fer. Nascida num dia 3, né, deu o karma da comunicação, então vamos lá. Então também estou Fernanda, é uma honra estar aqui, poder passar um pouquinho daquilo que é uma verdade, aquilo que me traz consciência todo dia daquilo que eu vim fazer dentro desse personagem, dentro do meu sistema familiar. A base do meu trabalho é o pensamento sistêmico, então eu gosto muito de comunicar. Então, cursos, palestras, atendimentos individuais. E toda sexta-feira é uma delícia poder trazer um pouquinho daquilo que eu estudo e que transforma a minha vida com uma consciência diferente todo dia. Muito obrigada, Laura. Imagina. E, gurias, então, vamos iniciar esse papo falando sobre o que é karma. Porque a gente tem aquele entendimento de que quando acontece algo ruim, diz, isso é o meu karma. Né? Isso a gente fala a palavra por vezes sem entender. Então eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho essa questão do que é considerado um karma, o que é realmente, e até a gente vai entender um pouquinho depois que vocês até nos bastidores me falaram sobre positivos e negativos, e aí agora que a gente vai precisar entender. Tá certo, vamos lá então. A palavra karma, ela vem do sânscrito, que quer dizer ação. Então, a gente vai olhar de uma forma positiva e negativa. Dentro do budismo também tem a palavra dharma. Então, em algumas literaturas, em alguns estudos, a gente percebe, eles falam o radical da palavra não é o mesmo, né? Então, o dharma, que vem de uma energia, e o karma de outra energia.
Então, dentro de várias filosofias, como a gente sempre fala aqui quando vem, né, eu e as meninas do Prana, que todo mundo possa nos ouvir com o coração aberto, que cada palavra que chega, que cada um possa mudar dentro da sua verdade e ter o entendimento daquilo que fecha com o seu coração. Nós não estamos falando de uma verdade absoluta. Quando a gente fala do holístico, quando a gente fala do integrativo, é uma parte da verdade, é uma forma de ver. Então, tudo que nós vamos falar hoje, assim como todas as vezes que a gente vem, é a nossa forma de ver. Então, cada um, quando ouve, acessa isso no coração da forma que ficar melhor, dentro da sua verdade. Tudo bem? Certo. E, gurias, para que a gente possa ter esse entendimento quanto ao karma, de que forma ele se manifesta, ele existe na vida das pessoas? Então, vamos lá. A lei do karma é como se a gente olhasse para Newton. Vamos lá na ciência. É a lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Então, dentro de tudo que a gente estuda, vamos partir do primeiro grande karma, que seria aonde eu nasci. O dia que eu nasci. A família que eu nasci. Ali já está trazendo as minhas ações na Terra. Então, lá no Espiritismo, a gente vai ter um entendimento que em outra consciência, em outra vida, em outro plano, eu vim para a Terra para fazer ajustes. Por isso eu nasci Fernanda, no ventre da Nara, né? Sou irmã da Juliana. Então ali tem um karma. Aí o budismo vai trazer a palavra Dharma. Ok, então eu, nascendo Fernanda, filha da Nara, irmã da Juliana, quais são os dons? Filha do Diniz, quais são os dons? Então, a gente passa a olhar, através do olhar do budismo, e ter um entendimento que sim, eu vim para a Terra com essa ação, que é um karma. Então, eu vou ter estes movimentos. E esses movimentos vão ter dons. Então, vamos tentar trazer para uma linguagem da onde eu pude perceber na Fernanda. Por muito tempo, eu olhei o vício no meu sistema, o alcoolismo, como um karma. Aquilo que aconteceu na minha infância, os abandonos que eu senti, o vício ali presente, quem sabe, quem tem em casa, né, o álcool, a dependência química, sabe como é um ambiente com vício. Então, eu olhava para aquilo tudo para justificar a minha falência em várias áreas da vida. Então, era como se eu dissesse, o alcoolismo no meu sistema é um karma. Né? Quando a gente pode olhar para isso e pensar, nossa, olha só que dom incrível que eu pude acessar devido à violência que tinha dentro de casa, o abandono que tinha dentro de casa. E eu pude desenvolver crenças devido àquele contexto. E ali sim acessar o Dharma do que a Fernanda veio fazer dentro daquele karma. O budismo tem uma parte muito linda que fala assim, o relativo dentro do absoluto, o absoluto dentro do relativo. O absoluto como um todo, o relativo como um todo. E tudo isso formando o universo. Então, eu vou ter o meu karma individual. Fernanda, né? Nascida naquele sistema. Assim como eu vou ter o karma do meu sistema. E o karma de estar humano, que é da espécie toda. Quando eu falo em vício, mesmo que uma pessoa esteja ouvindo agora e não nasceu numa família onde vai ter a bebida alcoólica, a droga, o cigarro, mas vai ter o vício num remédio, vai ter o vício emocional. Então, quando a gente percebe que sim, existe o relativo dentro do absoluto, e o absoluto dentro do relativo, então, sim, vai ter algo que é meu como indivíduo, e aí isso, através deste karma, eu vou acessar os meus dharmas, os meus dons. Então, ter um entendimento que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que me movimenta, são karmas. E aí a gente vai na crença de cada um, né, Bru?
sobre a reencarnação, de ter feito um pacto em outra vida. E aí essa parte a Bru trabalha bastante, inclusive na apometria, né, Bru? Isso, exato. Na apometria a gente trabalha essas questões kármicas, porque sim, a gente vem com questões de vidas passadas que estão no nosso inconsciente. Quando a gente começa a acessar o nosso inconsciente, a gente começa a acessar todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente veio fazer nesse planeta, nessa encarnação. Então, na apometria, quando a gente faz essa limpeza, né? Porque a apometria é uma faxina de tudo que está aí, né? É uma limpeza muito profunda. A gente consegue acessar se essas relações, se essas questões, elas vêm de algo kármico, de algo que eu carrego de outras vidas e que eu vim para resolver nessa, né? Então, a questão é, o que eu faço com isso que eu vim resolver nessa vida? Né? Eu posso fazer algo muito bom com essas questões kármicas que eu tenho. Por exemplo, no meu caso, né? Eu vim com uma questão de depressão, ansiedade, né? Questões psíquicas para trabalhar. Enquanto eu usava isso como um sofá, né? Usava isso para ficar sentada. Mas eu não faço isso porque eu tenho depressão. Eu não faço isso porque eu tomo remédio. Eu não fazia nada de bom com o que acontecia. Quando eu passei a olhar para isso, eu pude fazer algo bom com esse karma que eu tinha, né? Que hoje é o de trabalhar com a espiritualidade através dos meus dons psíquicos. E quando eu ouço vocês falarem sobre o entendimento do karma, que é algo que, então, a gente tem formas de daqui um pouco deixar tudo mais leve, porque talvez eu vim, como a Fer coloca, eu vim num sistema onde havia alcoolismo, e isso veio para me chamar a atenção para outras situações que eu posso estar melhorando tanto para mim quanto no meu sistema, porque é minha família que está comigo e tudo mais. Então, é ter esse entendimento e fazer melhor com isso. E eu lembro sempre que quando eu fiz a numerologia com a Kelly, ela disse, Laura, o teu karma é o 4 e o 8. E aí ela disse, mas não quero dizer que isso vai fazer a tua vida pior. É só para que tu tenha um olhar diferente para essas duas questões. Então, como é legal, porque a gente começa a pensar, não, peraí, então se eu vim com alguma coisa, é para eu fortalecer outro lado. E aí, que bacana quando vocês dizem, não, a gente tem como olhar para isso de uma forma diferente, porque saber quais são, beleza. Agora, se dar por conta, fazer uma constelação e entender o porquê que no meu sistema tem aquela situação rolando. Então, buscar depois um auxílio para ter um entendimento mais leve de tudo isso é o que vale a pena, né, gurias? E podendo ter essa compreensão, a gente tem uma luz que diz, poxa, eu posso melhorar muito com isso. É isso, Laura, exatamente isso. Muitas pessoas procuram uma terapia. Vamos falar, ok, nós lá no Prana, numerologia, uma apometria, uma constelação, enfim. Psiquiatra, um psicólogo. O que isso tudo quer fazer? O que isso tudo pode nos auxiliar? A nossa forma de ver é trazer mais consciência para a experiência. Olha só. Porque quando a gente vai lá para procurar uma cura, eu não quero mais ter alcoolismo no meu sistema, mas aí eu já estou excluindo. O alcoolismo está ali. Eu nasci naquele sistema para vir fazer aquilo que a minha alma precisa. Então, qualquer forma de terapia que a gente vem procurar na Terra, até uma religião, o pastor, ir na missa aos domingos, a gente pede sempre para ter consciência, para ter sabedoria. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de ter mais consciência daquilo que eu vim para fazer, então a gente vai olhar para a história, olhar para a minha história, entender que eu nasci nessa família e através desta família que eu nasci, porque aqui na Terra ninguém nasceu na barriga errada, né? Ninguém nasceu no dia errado porque houve um acidente cósmico. Né? Não tem uma folha que caia, que Deus não saiba. Tudo funciona numa sincronicidade perfeita. Então, quando eu chego, eu já tenho os meus karmas ali. E esses karmas vão ser positivos ou negativos. Por exemplo, no yoga. O yoga trabalha com que a gente não gere karmas, nem positivos e nem negativos. Que a gente consiga neutralizar os karmas para não precisar reencarnar.
Eu trouxe um desenho do karma. Se o Doug coloca aí para nós, um símbolo, né? Talvez algumas pessoas já tenham visto esse símbolo por aí. Tem em joias, às vezes em camisetas, em quadrinhos. Esse é o símbolo do karma. Veja que ele é infinito. Ele tem curvas, ele tem movimentos, ele sobe, ele desce. Então, é assim todo dia. Imagina o seguinte, que tudo isso tem uma frase, Doug, que eu quero que tu coloque, é uma frase de Buda, né? A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está plantando, o que está emitindo, o que está emanando. Essa é uma frase do budismo. Então, pense o seguinte, que tudo o que está acontecendo contigo agora, nesse exato momento, foi plantado. Bom ou ruim? Certo? Então, imagina que, neste momento, eu estou colhendo algo. O que for. Não importa o que esteja acontecendo. Em algum nível de consciência, eu plantei isso. Eu ressoei com o universo isso. E a gente sempre fala isso. Na frase, vamos lá na Igreja Católica de novo. A frase de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Isso está na Bíblia. Né? É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, quando a gente consegue perceber, ok, o que está acontecendo comigo hoje é um karma. É um karma que eu gerei. Talvez ontem, talvez numa vida passada. Então, eu vibro numa frequência, seja ela de pensamento, seja ela de emoção ou algo mais primitivo, que faz com que eu vibre e isso se materialize para mim, através das minhas crenças. Então, quando a gente trabalha a crença de culpa, né, Bru? A gente sempre gosta de conversar sobre essa culpa. Quem tem problema com dinheiro, né? Dívidas ao pé da letra em dinheiro na matéria. Existe uma crença profunda no inconsciente de culpa. Porque quem tem culpa não merece. E se eu não mereço, eu vou gerar fatos ao meu redor para que quebre o meu celular, porque eu não mereço ter um bom celular. Para que eu bata o meu carro. Então, eu vou ter acessos de culpa muito profundo, né, Bru? E aí, isso se pode trabalhar no Theta Healing. Sim, isso a gente trabalha, né? Nós temos ferramentas hoje. A ferramenta que eu trabalho nisso é o Theta Healing, para que a gente possa acessar essas crenças, né? Esse lugar onde eu tenho a culpa, onde eu não sou merecedor, onde eu tenho o abandono, a rejeição, para que a gente possa olhar para isso e fazer algo bom com isso que está aí, para que eu possa modificar as minhas células, porque as minhas células entenderam a culpa, entenderam o não merecimento, mas da mesma maneira em que elas entenderam, a gente pode reprogramá-las, né? E reprogramando, eu volto a ser merecedor, eu volto a me sentir pertencente e assim liberando essa energia kármica, né? Porque por vezes a gente fala, mas isso é um karma, mas eu tenho a relação com a minha mãe que é uma relação kármica. Mas será que a gente foi, de fato, olhar a raiz disso tudo e olhar a modificação disso? Então, dentro das ferramentas que nós temos, a gente consegue acessar esse inconsciente para liberar tudo isso. Bru, é como se a gente pudesse falar que a crença ela poderia ser um karma. Sim. Eu tenho essa crença de culpa, ela é um karma, certo? Só que, ok, com essa crença de culpa, o que eu faço com ela? Eu gero um karma positivo ou negativo? Por quê? Presta atenção, olha só que lindo que é lá na Índia. Lá na Índia, quando eles veem um crime, e não vamos fazer uma apologia ao crime ou nada, só um fato de constatação, porque a gente possa olhar para isso. Lá na Índia, se alguém estiver, um adulto batendo numa criança, se eles assistirem uma cena de estupro, né? O indiano, ele olha para aquilo e ele não interfere no karma. Ele olha e pensa, o karma daquela pessoa é agredir, o karma da outra pessoa é ser agredido, e o meu karma é olhar isto. Então, ele vai meditar para saber que frequência ele vibrou para ter que assistir uma cena daquelas. Tudo bem, as leis do Estado lá são diferentes e tá tudo bem. Mas entende o quanto é isso? Então, quando a pessoa chega muitas vezes na terapia, a gente fala, ok, meu marido fez isso, eu tô vivendo tal situação com o dinheiro. Ok, o que tá fazendo, o que tu está emanando para vibrar nesta frequência?
E não é diferente com a gente, né? A gente chega lá no plano, ai, gurias, hoje aconteceu isso, eu preciso olhar. Por que será que eu precisei ver uma cena dessas? Sim, porque isso está no campo de vibração, né? Como tudo é vibracional no universo, a gente atrai e repele situações. Então, se eu estou vendo algo, é porque eu estou vibrando na mesma frequência, né? E o que é que eu preciso aprender com isso? Tô impressionada. Eu realmente, assim, ouvindo vocês falarem nessas questões, na situação dos indianos, por exemplo, que, claro, a gente não está falando em relação ao crime, em relação a... Mas é o olhar para a situação, é dizer, por que eu nessa situação? O que eu vibrei antes para chegar nessa situação? Então, isso é muito legal. Inclusive, no próximo bloco, eu quero questionar muito em relação a todas as terapias que as gurias oferecem e o que elas podem... talvez quem sabe ela pode chamar atenção para que tu saiba qual é o teu karma ou olhar para as suas questões, porque eu não sei se outras pessoas já estiveram em algum momento da vida assim, que parece que é um rabisco a sua vida, sabe? Eu acredito que muita gente olhando assim, meu Deus, mas eu não vejo nem início nem fim, eu tô no meio de um emaranhado de situações mas eu preciso olhar para isso e começar a desenrolar esse fio. E como as terapias elas podem ajudar a compreender o que pode estar acontecendo e que outras terapias podem vir para auxiliar e dizer, não, a gente vai mexer nisso porque tu sabes. Agora, com a consciência, tu vai saber como fazer diferente. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar e a seguir nós retornamos agradecendo todos os nossos patrocinadores. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade.
voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Estamos falando sobre a lei do karma. Estou aqui com a Bruna e a Fernanda lá do Prana Energia Vital, falando um pouquinho sobre todas as questões, como entender os karmas e como a gente pode dizer, poxa, eu identifiquei que isso é um karma. E, gurias, dentro das terapias, então vamos voltar a falar. Porque é aquela história que, como eu finalizei o bloco, eu falei, poxa, a gente vê que às vezes a vida tá o fio tá todo enrolado e tu não vê nem início, nem o meio e nem o fim. Tu só vê um monte que tu vê assim, meu Deus, que eu não vejo saída na minha vida, por exemplo. É né? como se tu estivesse... Quando tu traz essa sensação, Laura, eu acho que quem está encarnado já sentiu isso. E às vezes a gente sente também, mesmo fazendo muita terapia, tá? Sempre gosto de deixar claro sobre a gente entender que a terapia, ela nos traz clareza da experiência, nos traz a leveza. É como se a gente pudesse acessar o nosso lugar de viver aquilo. Aí a gente acessa o nosso Dharma. O meu lugar de viver a minha experiência mediante o meu sistema é sendo filha dos meus pais. Neste lugar eu tenho força. A ponta do sistema sempre é o lugar mais forte. Porque a ponta, ela tem a bênção de todos que vieram antes. Então, quando a gente consegue entender, para desemaranhar tudo isso, é como se a gente pudesse entender, no meu lugar eu sou forte. No meu lugar eu dou conta. Neste lugar eu acesso o Dharma. Então, quando esse emaranhado todo, é como se a gente estivesse vivendo o karma negativo. É como se eu estivesse tentando salvar o sistema, tentando criar algo que não me cabe, carregar algo que é pesado para mim. Então, quando as pessoas chegam e nos procuram, a gente começa a auxiliar a pessoa a entregar ferramentas para que ela possa acessar a consciência que ela pode ter. Por quê? Como existe o momento certo para a gente fazer tudo? A gente não sai da barriga da mãe e sai caminhando. Nós vamos levar algum tempo para aprender a andar. A gente sai da barriga da mamãe e a gente vai precisar aprender a comer. Isso é um karma da nossa espécie. Né? A nossa espécie é a única espécie que não nasce caminhando. A gente precisa aprender a caminhar. A nossa espécie já não nasce falando. A gente vai aprender a falar. Isso é um karma da espécie. Olha que lindo. Assim como pode ser visto como um dharma da espécie. Porque é um dom que nós temos. Então, quando a gente a pessoa chega e nos procura lá no Prana, o que a gente sempre gosta de falar, né, Bru? A pessoa vai sentir. Eu senti porque me chamou a atenção apometria. Me chamou a atenção numerologia. Porque por ali, assim como tu falou, Laura, a gente vai pegar o fio da meada. E aí tu vai ver que tu vai fazer uma numerologia e tu vai perceber as lições kármicas para trabalhar as crenças. Aí vai lá e faz uma constelação. Aí eu percebi que eu estava ligada diretamente à minha avó materna que já faleceu. Aí vai lá fazer uma apometria, vai trabalhar com a Bru. Aí quando a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade na flexibilidade, ou elas trazem dores físicas, a gente encaminha para a Julie no yoga. Porque o nosso corpo físico, ele é um mapa do nosso inconsciente. Se tem uma parte do meu corpo que está doendo, se tem uma parte do meu corpo, meu joelho não dobra, né? Nós vamos precisar trabalhar a nossa criança, trabalhar a humildade. As pessoas que têm dor no joelho precisam trabalhar a humildade, porque tem uma arrogância inconsciente que a gente não sabe o que. Mas eu não sou arrogante. Nós temos dificuldade em ver a nossa arrogância mediante as nossas experiências. Então, dentro de cada terapia, a gente vai podendo acessar o nosso karma, o nosso dharma, nossos karmas, nossos dharmas, tendo a consciência de como lidar com aquilo de um lugar saudável. Então, gurias, por exemplo, né? Então, agora, alguém... por exemplo, eu estou com algumas questões que eu tô nessa situação. Quando eu chego no Prana, eu não tenho noção de terapias. Eu chego e converso com vocês. E vocês dão uma luz, que é do tipo, talvez, quem pode atender primeiro, que terapia pode ser que faça essa pessoa compreender
talvez os seus karmas, para que a gente possa depois fazer um Theta Healing que possa dar aquela amenizada nessa situação. Então, Bruna, como a gente pode entender essa questão de, pelo menos, eu senti que eu já preciso procurar? E como vocês recebem uma pessoa assim? Então, né, Laura, a gente sempre tenta mapear o que a pessoa procura quando ela chega no prana, né? Então, a gente vai mapeando e vai entendendo qual é essa procura. O que hoje a pessoa precisa trabalhar? Dentro disso, a gente tem um leque de terapias. E dentro dessas terapias vai ter uma em que vai chamar a atenção. Sabe? A gente sempre gosta de deixar a pessoa escolher, porque o campo dela é inteligente, o campo dela sabe, a energia dela sabe, por mais que ela não saiba o que é uma apometria. Ela diz, eu sinto que esse é o movimento, né? A gente fala muito do sentir. Então, a pessoa Vocês, sente... explicam para a pessoa e ela sente qual que ela gostaria de fazer a princípio. Exato. A gente traz uma visão do que é o prana, de como a gente trabalha. E a pessoa vai dizer, eu acho que essa terapia pode ser interessante. Eu sinto de começar a meditar para que daí eu consiga ter mais clareza sobre qual terapia eu vou. E assim a gente vai montando quebra-cabeças, porque vai ter a terapia que vai ser a entrada para o mundo, né? Para o mundo espiritual, para o mundo do autoconhecimento. E depois disso a gente vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. Então não vão ser uma ou duas terapias que vão solucionar o problema. Eles vão trazer mais leveza para tudo isso, né? Para que a gente possa ir olhando e montando esse quebra-cabeças, trazendo a solução para aquilo que a gente precisa. Então, só para poder ter esse entendimento sobre o karma, tudo que a gente está passando são reflexos de ações, atitudes, pensamentos e são karmas. Isso. Tudo. Então, pense o seguinte, tudo. Tá? Porque tudo que está em movimento, tudo que está vivo, está em movimento. Movimento é ação. Ação é karma. Karma é uma palavra do sânscrito, que quer dizer ação. Então, tudo que estiver em movimento, tudo que está vivo está em movimento. Então, vamos pensar o seguinte, eu trouxe uma outra figurinha, que é a roda de Sansara, Doug. Vamos ver. Essa é uma figura também do Tibete, né, que diz, assim como eu trato as pessoas quando eu estou por cima, serei tratado quando estiver por baixo. Essa é a lei do karma, a lei de causa e efeito. Então, olha que linda essa figura. Tem um templo budista muito lindo aqui em Três Coroas, que é uma cidade pertinho da gente, que é lindíssimo, vale a pena conhecer. Lá eles passam vídeos, explicam um pouquinho, e elas são todas desenhadas, os templos, tem os sinos. O Tibete tem uma crença muito linda, né? Então, essa é uma forma deles verem, ó. Essa, por exemplo, para eles, a roda de Sansara, é a lei do karma. Eu trouxe uma outra figurinha de Anubis, que é o deus da morte do Egito, né? Então, esse é o deus Anubis. Veja ali que ele tem uma balança na mão. Num prato da balança, ele tem o coração. Na outra, uma pena. Então, a lenda do Egito fala que Anubis, né, quando a pessoa chega no desencarne, tira o coração da pessoa e coloca num prato da balança. E que no outro prato tem a pena. E o coração tem que pesar a mesma coisa que a pena. Se o coração pesa mais que a pena, a pessoa precisa reencarnar, precisa voltar para a Terra. E o que faria o nosso coração ficar pesado seriam as más águas, né? As mágoas que a gente carrega. Então, são várias crenças dentro de várias religiões, dentro de várias culturas. Então, ter o entendimento de que, por exemplo, a ufologia, né? Os ufólogos acreditam muito não em um Deus, e sim em deuses, como se fosse uma mesa de deuses, onde cada um cuidaria de um planeta, né? A vida de cada planeta, onde teriam os extraterrestres, né? Cada um dentro do seu planeta, enfim. E aí tu chegaria naquela mesa de deuses, apegado à matéria. E aí, apegado à matéria pode ser ao dinheiro, a um sucesso que tu quis ter, a uma pessoa, um relacionamento que tu não teve. E aí, naquela mesa de deuses, aonde dentro do holístico se chama de um conselho kármico, e que os ufólogos acreditam nesta mesa de deuses, tu chegaria e diz assim, o que te faltou na Terra? E a pessoa diz o que faltou. Então, esse conselho, onde ele testaria o teu apego à matéria, diria, então, tu vai voltar para a Terra e ter muito disso. E a pessoa aceita. E aí, faltaria uma outra coisa.
Por exemplo, a gente nascer na casa que nasceu. Imagine o seguinte, eu atendi uma pessoa que tem uma situação financeira extremamente confortável. E ela disse, eu vim aqui porque eu quero entender uma situação da minha vida. E essa história é muito linda. Um beijo para ela, se ela estiver assistindo. Ela estacionou com uma caminhonete muito cara, assim, de um valor relativamente, uma caminhonete de cerca de 500 mil reais, tá? E ela disse, eu vim aqui entender porque eu passo num viaduto e eu vejo um casal de fuma-pedra. E eu vi ela grávida. E eu vi depois ela amamentando o bebê. E o marido dela do lado. Dela grávida, ela amamentando o bebê e ele olhando ela amamentar. E agora a criança começou a caminhar. E eles estão fumando crack e olhando aquela criança caminhar. E ela falou assim, eu posso vender tudo aquilo que eu tenho. Mas o meu pai e a minha mãe não estavam lá quando eu caminhei. Foi uma babá que me cuidou. E eu quero saber, porque eu posso vender tudo que eu tenho, mas eu nunca vou ter meus pais me olhando. E ela queria entender por que isso. Ela disse, talvez aquela criança nunca vai ter o que custa um pneu do meu carro. Mas ela vai ter uma coisa que o meu dinheiro não compra. Então, ter o entendimento que cada um de nós vem com um desafio. Olha que linda essa história. Eu disse para ela, que história mais linda. Se tu me autoriza, eu vou contar. Você pode contar. Porque ela pode acessar. Que ela vai ter coisas que ela vai ter que trabalhar. Talvez o karma 8, que é o karma do dinheiro. Equilibrar o dinheiro e a espiritualidade. Porque aquilo tocou o coração dela. Enquanto talvez, vamos pensar lá nos ufólogos, lá no conselho kármico. Aquela criança que chegou foi muito rica em matéria, em dinheiro numa outra vida. Mas ela quis vir para ser olhada pelos pais. Para ter o pai e a mãe perto. Então ela vai ter outra coisa para trabalhar. Por isso que o yoga trabalha em neutralizar karmas. Não gerar nem karmas positivos e nem karmas negativos. É quando a gente dá, quando a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Não é assim que está na Bíblia? Quando a gente dá sem querer nada em troca. Simplesmente pelo fato de neutralizar a minha experiência. Né, Bru? Gurias, eu fico extremamente... Eu digo assim... É algo que traz muito entendimento, é algo que traz e mexe muito. Porque se a gente começa a pensar por essa forma, por vezes a gente pode deixar mais leve quando a gente vê uma cena como essa, que não, de forma alguma, eu vou me sentir tranquila vendo uma situação como a que ela viu. Porém, ela tirou o outro lado dessa situação. Então, com certeza, tem muito ensinamento por trás de tudo que a gente vê. E, por vezes, o porquê que a gente precisa assistir isso. Né? Então, sim, né, Bru? Porque ali ela pode projetar de alguma forma o abandono. Com certeza. A rejeição. Então, gurias, vamos ainda falar muito sobre karma hoje. Porém, eu vou chamar agora o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1. O karma dele dessa manhã nos trazer todas as manchetes. Tomara que sejam todas boas, se não, né, se transformam em karmas. Thiago, como é que tá aí produzindo o nosso Expresso Meio-Dia? Bom dia! Muito bom dia, Laura. Muito bom dia para Fernanda e um bom dia para Bruna. Karmas à parte no mundo nessa linha temporal. Hoje e agora, os destaques ficam por conta aqui na região. Quem visita a Brasília é garantido aí R$1.300.000 em recursos para a cidade de Cotiporã. Os destaques no estado do Rio Grande do Sul: vai a leilão hoje o braço de transmissão da CE e o lance mínimo é 1,7 bilhões de reais. No Brasil, Rodrigo Maia e Sérgio Moro trocam farpas em grupo de WhatsApp. Veja bem, políticos também discutem pelas redes. E os destaques internacionais é que as fortes chuvas ainda recaem sobre a Europa e a Alemanha e a Bélgica são profundamente atingidas pelas enchentes. Sendo esses os destaques kármicos de hoje, eu passo a bola para vocês para seguirem com o programa. Um ótimo final de semana, gurias.
É isso aí, Thiago. Pois é, a gente estava falando aqui, justamente comentando durante as manchetes, o que pode ser considerado um karma e um dharma. Pois é. Então agora nós vamos, pessoal, para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos falando sobre a lei do karma. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Voltamos com o programa Algo a Mais esta manhã, falando sobre a lei do karma, tendo esse entendimento sobre o que é karma, o que é dharma. E estou aqui com as meninas do Prana, a Bruna e a Fernanda, que estão falando um pouquinho sobre toda essa questão. E o meu karma, eu sempre digo que deve ser eu me enrolar tanto na hora de falar. Né? Que aí elas disseram, não, Laura, mas tu nasceu no dia 3 da comunicação, teu nome é Laura com L de comunicação, e inclusive Cúnico é C de comunicação. Isso, pelo amor de Deus, é muita comunicação, é por isso que eu não dou conta de falar o que eu penso. Bom, mas brincando ali é um com dharma, toda essa né? situação... Isso é um dharma. Então, por exemplo, tu tem o dom da comunicação. Por exemplo, o Doug estava dando a reportagem sobre a política, né? Os políticos ali. A política é um dharma. Agora, a forma com que eu vou executar isso, eu vou fazer um karma positivo ou um karma negativo, como uma mãe. A mãe é um dom de ser mãe. Então, a mãe chega. O que a mãe precisaria fazer? Orientar aquela criança, nutrir a vida. Então, ela gera um karma positivo ou negativo na forma com que ela conduz a maternidade.
Como tá cheio de 3 na tua comunicação, então, às vezes, tenho 3 no dia, então tem o dom da comunicação. Tanto que tem a TV, tá apresentando um programa. Agora, a forma com que eu consigo conduzir, talvez, como eu sei falar e eu tenho bastante coisa para falar, aí acaba enrolando. E tá tudo bem, por isso que vai meditar, fazer yoga, para que a comunicação, porque por muito tempo para mim também. Como eu trago o dom da comunicação, por muito tempo eu usei a comunicação para agredir as pessoas. E não para trazer palavras de cura. Então, o meu karma estava negativo. Hoje que eu posso trazer palavras de cura, pensamentos, eu posso acessar o karma positivo. Olha aí, né? Tô adorando, não, por isso, né? Eu digo que tudo se torna muito mais leve. Tudo que a gente tem, a gente acaba ouvindo elas falarem assim, então é tudo tão simples. A gente começa a desenrolar toda aquela questão, daqueles medos, daquelas... Mas tem uma outra situação, Bruna, porque a gente tem muita crença perante o que a gente vive, aos nossos karmas. A gente acredita que, por vezes, não vai conseguir dar jeito naquele karma. E quando a gente entende sobre essas crenças dentro disso, que nada mais é, já entendendo um pouquinho do programa, são formas de trabalhar os nossos dons. Então, Bruna. Laura, inclusive isso que tu nos coloca, né, sobre essa questão da comunicação, do teu 3, de precisar se comunicar. Pode vir também de uma crença, né, de não conseguir se comunicar com clareza, ou de na infância tentar se comunicar com clareza e a mãe, o pai ou alguém não deixar, né, ou entender que a minha comunicação não agrada os meus pais. Então, a gente tem crenças, inclusive, sobre isso. E aí, quando a gente trabalha dentro das terapias, a gente começa a entender que toda crença está a serviço. Toda crença, ela serve para algo. Porém, eu tenho crenças que me limitam. A crença de daqui a pouco, medo da exposição, o medo de não falar coerente. São crenças que vão me limitar. Então, eu vou para uma sessão de terapia para olhar para essas crenças, para entender qual é a raiz dessa crença e fazer disso algo bom. Fazer disso uma crença fortalecedora. Porque tudo está a serviço. O bom e o ruim, o bem e o mal, ele depende do ponto de vista de cada um. Então, quando a gente entende que o karma pode ser o lado obscuro, mas que ele, com entendimento, nos traz uma leveza, a gente tira essa história de crença de que não vai funcionar a nossa vida de alguma forma, né? Então, tipo, acho que... agora dizer assim, colar. Isso aí. Então, imagina o seguinte, tudo tem luz e sombra. Tudo aqui na Terra, quanto maior a luz, maior a sombra. Olha só que interessante, Laura. A partir de hoje, tu vai falar assim, cada vez eu me comunico melhor. A minha fala é sempre tranquila. Porque senão o que acontece? Eu estou colhendo o karma que falei que era enrolada ontem. E continuo fazendo isso agora. Então, cada vez tu fortifica mais o teu karma de ficar enrolado. Agora, respiro. Isso pro pessoal que está em casa. Presta atenção naquilo que tu fala. O que a neurociência nos diz? Que a nossa vida, seja a financeira, a comunicação, a nossa vida amorosa, ela é exatamente como a gente fala que ela é. Madonna, então quer dizer que cada vez que tu fala... que eu estar falando desse jeito, eu estou... Tu potencializa isso aí. Então, a partir de hoje, muda a fala. Olha só quem está em casa ouvindo mais uma dica interessante. O poder da palavra. Incrível. Então, quando eu paro para perceber que eu estou falando, eu estou decretando que a minha comunicação é... Então, a partir de hoje, cada vez eu me comunico melhor. Eu sempre tenho a palavra certa na hora certa. Porque aí tu começa a mudar a energia do karma. E ele se torna um karma positivo ou neutro. A ideia é ter o entendimento disso. Isso, porque aí a gente pode entender que existe um poder para aquela palavra, que eu estou dando mais energia para aquilo, porque senão tu tá fortificando a crença, e aí essa crença tá te limitando, e aí tu vai chegar daqui uns dias que tu já não sabe mais o que falar. E aí já se atrapalhou, queria ter falado de uma forma, e aí falou de outra. Tá? Dentro do pensamento sistêmico de Hellinger traz a lei da compensação, aonde a gente olha para a lei do karma. Tá? Imagina o seguinte, o cosmos,
ele sempre vai trazer um equilíbrio para aquilo que acontece. Quando a gente corta uma planta, né? Vai lá na natureza e corta uma árvore. Tu volta ali de um tempo e já nasceram outras coisas ali. Porque precisou daquele equilíbrio. É a lei da compensação. E a era de Aquário, essa que nós estamos vivendo agora, a lei do karma, ela está extremamente forte. Tu faz algo hoje, muitas vezes já no mesmo dia tu teve o retorno daquilo. Tá? Ou dentro de poucos dias. Nós estamos numa era em que o karma, ele está sendo equilibrado muito rápido, a compensação está vindo. Então, ter a consciência de que, ok, vamos lá na frase que a gente passou antes. Eu estou gostando do que eu estou colhendo? Com dinheiro, com a comunicação, com a vida amorosa, com a minha saúde. A pessoa reclama da saúde, mas continua comendo fritura, ou não vai na academia. Mas e aí? Eu estou mudando a forma de ver, olha esse desenho, que lindo. Eu estou empurrando aqui, vai cair em mim, vai cair na minha cabeça. Então, se eu não estou gostando do que eu estou emanando, para de derrubar a pedrinha. Né? Muda a forma de falar, muda a forma de olhar para isso. Quando a gente fala da crença limitante, né, Bru? Eu estou olhando para aquele lugar de uma forma que me limita. E se eu ver isso de outro lugar? De um lugar mais saudável? Entende? Aí eu posso acessar o equilíbrio. Como se eu neutralizasse o karma, né? Por exemplo, quando a Laura comentou, né, da numerologia, de ter as lições kármicas 4 e 8. Tu vai para uma sessão de numerologia, tu acessa as tuas lições kármicas. Olhando para isso, bem, o que é que eu faço com isso agora, né? De que maneira eu trabalho isso? Porque não adianta a gente somente ter a consciência disso. Ok, eu trouxe para a consciência que eu tenho a lição 4 e 8. Bem, o que eu faço com isso agora? Quais são as ações que eu vou tomar para que então essas lições kármicas se tornem mais leves? Né? Dentro da numerologia, você não vai deixar de ter aquelas lições kármicas, elas vão continuar contigo. Porém, a gente pode trabalhar as crenças que estão em torno dessas lições kármicas, para que a gente possa olhar de um outro lugar, de um lugar saudável. E na realidade é só a forma de olhar para isso, porque essas lições kármicas, elas acabam vindo para, olha, tu precisa olhar. Então, isso tu já tem consciência, tu já trouxe para a consciência de que talvez eu possa me atrasar, ou pode faltar dinheiro, ou pode isso, ou pode aquilo, porém... Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com isso? É a questão de dizer assim, não quero dizer que vai faltar dinheiro e também não quero dizer que vou me atrasar. Agora, é muito fácil para mim me atrasar. E isso é para eu me atrasar. Isso é fato. Então, imagina o seguinte, Laura. Tudo que está acontecendo com a gente. Se eu atrair um tipo de pessoa para formar um casal comigo, se eu atrair aquele chefe no trabalho, ou aquele funcionário no trabalho, ou o jeito que eu lido com o dinheiro, tenta perceber que no mais profundo do teu inconsciente, tu atraiu aquela experiência. Aí tu vai pensar, o que tu pensa sobre pessoas que têm empresa? Qual é o teu pensamento sobre funcionários? Qual é o teu pensamento sobre dinheiro? O que tu fala de pessoas que têm dinheiro? Porque aí tu começa a perceber, eu já entendi, eu tenho uma crença limitante sobre isso. E aí a forma com que eu sinto, a forma com que eu penso e a forma com que eu falo, tá emanando partículas para o universo que estão me fazendo visualizar. Para quê? Para confirmar a minha crença. Gurias, e se tem uma coisa que eu aprendi aqui juntamente com vocês, é que tudo que a gente fala vai ter um peso. E vocês falaram desde o início isso, que é o que a gente está emanando, a gente recebe. Isso vocês falaram desde o início do programa. E eu lembro de uma situação que vocês falaram, a santa ignorância. Que enquanto a gente não sabe o que a gente está falando, enquanto a gente não sabe que isso pode reverberar, isso sim, enquanto tu é ignorante, pode ser que tu ainda seja, de alguma forma, descompensado daquela totalidade do que tu tá emanando. Agora, quando tu tem consciência e tu emana da mesma forma, então... Isso vem para te cobrar toda a história de que realmente tu... E é assim na lei dos homens também, né? Se na justiça tu provar que tu não sabia que aquilo era proibido,
que tu não fez sabendo que não podia, também se atenua a pena. Com o cosmos é a mesma coisa. Depois que a gente tenha consciência, é como se a gente fosse mais cobrado. Porque até então eu não sabia. Então eu estava salvo pela ignorância. Então, gente, cuidem, porque vocês estão sabendo muito. Quem está assistindo os programas do Prana, tá todo mundo sabendo. Então, olha, cuida o que fala, porque o que volta pode ser que venha de uma forma mais pesada. Então, é uma coisa que até o Fábio, ele brinca comigo, se ele tá ouvindo, ele diz, Laura, o universo está ouvindo. Tá? Então, cuida das palavras que tu usa, cuida. Porque realmente, às vezes, assim, tu tá naquela situação, ou alguém cortou a tua frente no carro, né? Já lança tudo quanto é coisa ruim, já. E esses miasmas ficam na aura da pessoa, né, Bru? E dentro dos 4 compromissos toltecas, né? Se tem o ser impecável com a palavra, o que é que eu estou falando de mim mesma? Né? Porque sim, não adianta ir lá fazer limpeza energética, a gente continuar com o mesmo padrão. E sempre é essa consciência que a gente traz. Não adianta ir lá fazer limpeza, ir para casa e fazer igual. Não mudar a consciência. Por isso que a gente sempre tenta trazer o máximo de consciência dentro desses movimentos. Para que aí você possa fazer algo bom com tudo isso que recebeu. Para que não precise mais estar sempre buscando uma limpeza energética ou então uma apometria para isso. Porque aí tu já tem consciência do que faz com que esses miasmas estejam na tua aura. Por exemplo, Laura, a pessoa veio e cortou a frente, né? Esse exemplo que tu deste agora. A pessoa veio e cortou a minha frente. Dentro do carro daquela pessoa, a gente não sabe se tá alguém no hospital, que ela tá correndo, se ela brigou com alguém, ela não tá legal, ou se ela tá super feliz indo buscar uma encomenda que ela estava esperando. Aquilo que está acontecendo dentro do carro é karma da pessoa. Ela ter cortado a minha frente é meu, né? Aquilo que eu vou proferir com a boca. Porque os mudos também geram karmas, tá? Não adianta a gente não falar com a boca, mas falar com o pensamento ou com a nossa emoção. Se a gente emana isso para o universo, esse karma, essa sujeira, essa larva astral, né, esse miasma, ele vai ficar na nossa aura e no nosso carro, né, Bru? Aí vai lá, chama a Bru para limpar o carro, limpar a empresa, mas vai continuar proferindo. Né? Ou emanando energias ruins, né, Bruna? Sim, é ter a consciência dos movimentos, né? Ter consciência das ações, da ação da palavra, da ação do movimento. E aí, quando a gente tem consciência disso, a gente consegue ter uma vida mais leve. Porque eu paro de estar vibrando nessa frequência, eu paro de atrair isso para o meu campo. Olha aí. Não, e todo esse entendimento, ele é fantástico, porque falo muito sobre entendimento quando a gente fala sobre as terapias, porque sim, nada mais é do que podermos compreender todas as terapias, trazer para nossa vida, né? Cada um, eu trazer para minha, vocês, cada uma pensarem no que é melhor para vocês e transformar isso em algo leve, gostoso, e aí tu ter o reflexo de dizer, nossa, como tu tá tranquila ultimamente. Por quê? Porque a tua vida tá tranquila. De uma forma ou outra tu vai aprendendo e aos poucos, a gente sabe que não é de um dia para o outro. Vamos dizer, alguém que é acostumado a falar de forma indevida, digamos, que larga muito palavrão, fala muita coisa que não é legal. A gente sabe que de um dia para outro é difícil, vou cortar tudo, não vou mais falar nenhuma palavra, não vou mais. A gente sabe que isso é muito difícil, mas o começar é muito importante. Então, quando tu começa, tu acaba tendo consciência de cada coisa que tu fala realmente, de coisas que tu fala às vezes na frente dos teus filhos, de coisas que tu acaba atraindo pro teu carro ali nessa situação que a gente fala, poxa, alguém cortou a frente e aí tu emana um monte de situações e daqui um pouco tu tá trazendo problemas pro teu carro, aí o carro daqui um pouco dá um negócio, bateu o canto do carro, fez isso, fez aquilo, e aí tu já continua emanando aquelas palavras, porque tudo já faz parte de um contexto incrível, né? E aí tu diz, hoje eu não devia ter saído de casa. E é assim. Laura, e quando a gente fala também na palavra difícil, né? Quando a gente fala na palavra difícil, aí a gente já está impregnando uma energia. Então, dentro das terapias, a gente fala que é um desafio. Porque quando a gente coloca que isso é um desafio na minha vida, a minha mente, ela vai buscar alternativas para solucionar aquele desafio. Então, para de ser difícil, passa a ser um
desafio. Então, isso também é uma maneira da gente desafiar a nossa mente a fazer algo diferente. É isso aí. Vai se tornando cada vez mais fácil para mim. Né? A gente vai mudando as palavras. Né? Toda vez em que a gente acessa essa palavra, ela é uma palavra inteligente, ela é uma palavra que vibra em alta frequência, ou ela é uma palavra que vai baixar a minha energia? Então, toda vez em que a gente, através das nossas palavras, a gente se entrega, entende? Quando a gente está falando, a gente está se entregando. Então, perceber a qualidade das minhas palavras, a forma com que eu falo as coisas, porque isso tudo a minha mente está entendendo, o meu campo eletromagnético está fazendo essa lei do equilíbrio, da compensação do karma, produzir esta energia. Né? É isso aí. Gurias, papo ótimo. Hoje falando sobre karma, dharma... Isso foi ótimo porque a gente conseguiu falar sobre várias questões que envolvem tanto crenças quanto formas de falar, reverberar, o que a gente põe para fora, o que volta. Então, tudo isso pode ser compreendido como um karma e o bacana é que a gente tem como trazer para a consciência e fazer diferente. Então, pessoal, gostaria, gurias, de agradecê-las e deixar esse momento para as considerações finais. Bruna? Laura, então a gente agradece, né, em poder estar aqui e desmistificar um pouco sobre esse mundo holístico, sobre esse universo da espiritualidade. Né? Essa é uma forma que a gente tem de fazer com que o público esteja cada vez mais próximo à espiritualidade, mais próximo ao autoconhecimento. Então a gente agradece e fica aqui a minha gratidão e a todos que precisarem do prana, a gente está à disposição. Maravilha, Fer. E orai e vigiai, né? Então, orai e vigiai a nossa boca, nosso pensamento, nosso coração. Isso é uma forma de autoconhecimento, isso é uma forma de nos aproximar do divino. Nós todos somos um pedacinho. Nós todos somos Deus. O nosso todo forma o uno, né? A onipotência, a onipresença. Então, quando a gente entende que sim, dentro de mim, a minha vida na Terra já é um milagre. Então, de que forma eu posso qualificar a minha estadia aqui? Então, muito obrigada, Laura, todos que nos assistem. É sempre muito bom poder passar um pouquinho de tanto que muda a nossa vida, que tanto faz a gente viver melhor. E sabe que ouvindo vocês, gurias, eu acabo fazendo uma ligação que vocês dizem, nós somos universalistas, nós acreditamos em tudo um pouquinho, a gente pega o melhor de cada coisa e a gente traz para a nossa vivência, para o prana, por exemplo, vocês já falaram em outros momentos. E quando eu vejo a Fer, que trouxe hoje questões do budismo, questões do Egito, por exemplo, e a gente vê que tudo tem a mesma finalidade, e eu também acredito muito que o inferno pode ser aqui. Quando a gente fala sobre céu e inferno na religião católica, eu acredito que se a gente não trabalhar para que tudo se torne mais leve, aqui pode ser também o nosso inferno. Então, pensando um pouquinho que tudo isso vem só para trazer, e quando elas falam, dão ideias de outras religiões, mas são todas no mesmo padrão, na mesma... Então, poxa, se vários ensinamentos vêm para nos trazer essa e dizer o que é bom para a nossa vida, então não é por um ou por outro. A gente fala de... O bacana é que vocês falam de diversos, assim, acaba falando de ufologia, falando disso, daquilo, e no final tudo faz o mesmo sentido. Isso é incrível. Sim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa de que forma tu chegues até mim, contando que tu venhas. Não é essa a mensagem que tá em todas as religiões que tu for ler. Não importa a forma com que tu acesse a força universal, a força do cosmos, Deus, Buda, Jeová. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Contanto que eu acesse isso, não importa a forma que for a verdade do meu coração. Com né? certeza. Isso vai deixar a minha experiência mais leve. E já vamos vivendo o céu por aqui, que tá bem gostoso, né? Tendo esse entendimento. Pessoal, agradecendo, meninas, mais uma vez por estarem aqui, levando terapias para a vida das pessoas, o que é muito bom. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, Loja Beneduzzi, Vestindo Felicidade, ao RP Mercados, ao Objetivo Ambientes Planejados, a Manfi Produtos Alimentícios e a Kiran Centro Cultural. Então, me despeço, convido a todos para ficarem na programação da Conecta Mais, temos Expresso meio-dia e até segunda-feira com mais um programa novo para vocês às 10h30. Até mais!